Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. E nesta manhã nós estamos aqui para trazer a você uma mensagem cujo título é o seguinte: Atraindo a Atenção de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 101, versículo 6, que diz assim: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Com isso, nós queremos te mostrar que a fidelidade, entre outras virtudes, é algo que atrai a atenção de Deus. Mas o que é fidelidade? É a característica de quem tem bom caráter, é aquele que demonstra respeito por alguém e pelo compromisso também assumido por outrem. É sinônimo de lealdade. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obrigou. A fidelidade a Deus, ela está sustentada em 4 pilares. E nós podemos ver isso muito claramente na vida de Noé, que deu um dos maiores exemplos de fidelidade a Deus. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, está escrito que Noé era varão justo em toda a sua geração. E sabe o que isso significa? Significa que Noé era íntegro, tinha um bom caráter, era um modelo de retidão e de fidelidade a Deus para a sua geração. Com isso, o primeiro pilar da fidelidade a Deus é ter uma vida reta e íntegra. Se nós olharmos a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, parte final, até o 16, nós vamos verificar que está escrito: Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. A fidelidade a Deus é sustentada pela integridade. Também nós podemos verificar no livro de Provérbios, capítulo 3, nos versículos 3 a 4, o seguinte: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e achando graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Nós vemos também que a retidão, a justiça, é uma qualidade de quem age em conformidade com aquilo que é certo, com aquilo que é justo. E a retidão é a característica de quem segue sem desvios a direção indicada pelo senso da justiça, pela equidade. E nós sabemos que Noé, em meio a uma geração de violência, de depravação moral, ele não se corrompeu, ele não se contaminou. Ele permaneceu íntegro e achou graça aos olhos do Senhor. E isto resultou em salvação. O Senhor revelou a Noé que a terra seria destruída com um grande dilúvio e o instruiu a construir uma arca para ele se salvar das águas e ser o pregoeiro da justiça. E nós vemos também uma outra característica de Noé que atraiu a atenção de Deus pode ser constatada no versículo 22 de Gênesis 6, que diz assim: Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Com isso, nós vemos uma outra característica que é a obediência. Noé, ele não obedeceu ao Senhor em alguns aspectos, mas ele acatou integralmente
a vontade e as instruções de Deus. Sabe por quê? Porque a fidelidade a Deus é sustentada pela obediência a Ele e às suas leis. Se alguém não obedece ao Senhor, não pode ser fiel a Ele. E se não é fiel a Ele, não se preocupará em lhe obedecer. E, consequentemente, não atrairá a atenção especial de Deus e não será abençoado. Assim, a retidão, o temor ao Senhor e o nosso esforço por obedecer-lhe agradam a Deus e fazem com que o Senhor volte os seus olhos para nós. Também nós temos a santidade. A santidade implica distância do pecado e consagração a Deus. Porque o pecado é como um muro que faz separação entre nós e Deus. E santo é aquele que possui uma vida separada, para uso exclusivo de Deus. É quem observa os mandamentos do Senhor, quem está morto para o mundo, mas vivo para Deus. E viver em santidade é viver afastado do pecado. Seja santo em toda a sua maneira de viver e saiba que o Senhor irá recompensá-lo. Além disso, nós temos a fé. A fé que Noé tinha em Deus fez com que ele cresce na revelação do Senhor de que iria destruir a terra. Mas Noé não apenas creu, ele agiu em conformidade com esta fé, construindo a arca, abrigando-se nela com a sua família, e como resultado, ele foi salvo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Como está escrito em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. E a fé atrai a atenção de Deus. Sabe por quê? Porque ela requer a nossa confiança absoluta no caráter fiel e imutável do único e verdadeiro Deus, que é amor e trabalha a favor daqueles que nele esperam. Porque quem espera algo do Senhor, primeiro precisa crer na sua existência e aproximar-se dele com a confiança de que ele é bom e terá prazer em ouvir a sua causa, a sua petição. Tiago, ele ensinou que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, nós vemos que há determinadas atitudes nossas que atraem a atenção de Deus. Eu quero destacar aqui algumas atitudes que permitem que Deus responda aos nossos pedidos com bênçãos maravilhosas, como, por exemplo, cultivar o hábito de orar, ser generoso, ofertando com amor e liberalidade, quebrantando o nosso coração diante do Senhor e adorando-o em espírito e em verdade. Daniel, por exemplo, orava 3 vezes ao dia, embora governasse 40 províncias. Províncias essas que ficavam distantes 100, 200, 300, 400 e até 500 quilômetros uma da outra. Mas em razão disso, Daniel tinha comunhão profunda com o Senhor e uma fé inabalável nele e na sua palavra. E quando a adversidade batia a porta, Daniel não ficava confundido nem abalado. Mas sabe o que ele fazia? Ele clamava ao Senhor e este lhe respondia, dando-lhe livramentos e revelações tremendas. Mas eu quero te dizer que Deus não responde só a oração de alguns privilegiados. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 4, é dito que embora Cornélio fosse um gentil, por suas constantes orações e pelas esmolas que dava aos pobres, ele atraiu a atenção de Deus, que enviou Pedro à sua casa para falar-lhe
das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Cornélio não era judeu nem cristão, mas o Senhor atentou para a sinceridade do seu coração e por isso o recompensou com a oportunidade de salvação e de um relacionamento estreito com ele, por intermédio de Jesus Cristo. E as nossas petições a Deus, elas precisam estar em conformidade com a palavra e com a vontade do Senhor, porque elas não podem ser motivadas por egoísmo ou por vingança. Nós sabemos que a oração atrai a atenção de Deus, move o coração do Senhor a nosso favor, no sentido de abrir a porta do impossível, no sentido de dar a resposta, no sentido de operar o milagre e de nos trazer a vitória. Por isso que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E também é necessário que nós tenhamos uma outra atitude. Devemos ser generosos. Esta é uma atitude que atrai a atenção de Deus. Ou seja, é a nossa liberalidade em relação àquilo que doamos a Ele, a sua obra, em razão do amor que dedicamos a Ele para socorrer os aflitos. O Salmo 41, versículo 1 diz, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Ser generoso toca o coração de Deus, porque Ele é generoso e sabe o que significa dar o melhor. E se nós olharmos a palavra de Deus, há várias histórias que aludem à generosidade do Senhor. Generosidade esta manifestada a homens e mulheres que tiveram a prontidão e liberalidade em ofertar algo. Abraão não negou Isaque, o seu único filho, ao Senhor e se tornou o pai de uma grande nação. Também a viúva de Sarepta ofertou um bolo ao profeta Elias e foi alimentada durante todo o tempo da seca e da escassez. Mas uma outra coisa que atrai a atenção de Deus é um coração quebrantado. O Salmo 51, versículo 17 diz, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. A palavra de Deus nos diz que o rei Manassés, ele cometia tanta impiedade e era tão perverso que chegou a oferecer crianças em holocausto a ídolos pagãos. E sabe o que Deus fez? Levantou a Síria, uma nação inimiga, para invadir Israel e levar cativo aquele rei. E com isso, Manassés foi preso com grilhões e posto no cárcere inferior. Mas ali ele se arrependeu, ele se humilhou diante do Senhor e reconheceu que o Senhor era Deus. E Deus ouviu o seu clamor e o tirou do calabouço. Restituiu-lhe o reino por causa do coração quebrantado de Manassés. Irmãos e irmãs, a humildade e o quebrantamento atraem a atenção de Deus. E essa foi a recomendação do apóstolo Pedro, que na sua carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 7, diz, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Além disso, eu quero lhe dizer que a adoração ao Senhor atrai a sua atenção. E o que é adorar? É prestar culto. É reconhecer o nosso Criador e Senhor como o único e verdadeiro Deus. Louvar
é reverenciar os atributos de Deus e enaltecer as suas qualidades maravilhosas. Adorar não é pedir nem agradecer, é louvar o Senhor com palavras que enalteçam a sua grandeza, o seu poder e a sua glória, e que expressem o nosso amor, a nossa reverência e a nossa admiração por Ele. Mas o que a atenção de Deus nos proporciona? A primeira coisa que o olhar especial de Deus nos proporciona é graça, ou seja, o favor imerecido dele para conosco, trazendo-nos salvação e todas as bênçãos a ela inerentes. Sendo Noé varão justo e reto em suas gerações, chamou a atenção de Deus, porque não adotou as mesmas práticas perversas dos seus contemporâneos, mas ele permaneceu íntegro e achou graça aos olhos de Deus. E essa graça proporcionou a Noé conhecimento sobre Deus, sobre o futuro, proporcionou livramento, proteção, direção e bênçãos. E nós devemos fazer como Noé, crer em Deus, guardar-nos do mal, dar crédito às revelações bíblicas, atentando para a salvação que nos é oferecida por Deus em Cristo Jesus e abrigando-nos nele, porque o Pai, ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, Efésios 1:3, e nos deu vida plena e eterna. Tudo na Bíblia, irmãos e irmãs, aponta para o plano da salvação em Cristo. Por exemplo, em Gênesis 4, versículos 4 a 5, é dito que Abel deu uma oferta a Deus dos primogênitos das suas ovelhas e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim, o irmão de Abel, também havia ofertado, mas para Caim e a sua oferta, Deus não atentou. Tanto a qualidade da oferta como a reflexão e a motivação de Abel teriam feito com que o Senhor atentasse para ele e o abençoasse. E é assim que ao longo de cada livro da Bíblia Sagrada, Deus vai descortinando o seu plano de salvação para a humanidade e revelando-nos vários aspectos do seu Filho amado, que é o bom pastor, que cuida das ovelhas e as conduz em segurança a pastos verdejantes. O servo sofredor, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o sumo sacerdote perfeito, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a quem ele sujeitou todas as coisas que estão nos céus e na terra. E, além disso, há a libertação do jugo de Satanás. No livro de Êxodo, capítulo 2, dos versículos 23 a 25, está escrito: E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Nós sabemos que após 430 anos de Israel ter vivido na escravidão no Egito, quando o clamor dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó se tornou mais intenso, Deus se manifestou a eles, enviando Moisés de volta ao Egito para libertar os hebreus e conduzi-los à terra prometida. O faraó representa o diabo, que por meio da nossa aquiescência ao pecado, cega o nosso entendimento quanto à liberdade em Cristo e aos projetos de Deus para nós, subjugando-nos à escravidão e fazendo-nos amargar a vida. O Egito simboliza o mundo, o sistema desigual e o maligno comandado por Satanás. Os israelitas representam aqueles que foram destinados à salvação,
mas ainda estão vivendo como escravos numa terra que não é sua. Moisés representa Jesus, o nosso libertador e o mediador da nova e eterna aliança, que nos assegura paz, segurança, liberdade e vida abundante numa terra abençoada, onde mana leite e mel. E o deserto, a ser transposto do Egito até Canaã, representa a nossa vida recém-liberta do pecado rumo ao céu. E assim, aqueles que estão em Cristo já foram libertos da escravidão do pecado e do sistema mundano. Quando entenderam o plano de salvação, arrependeram-se dos seus pecados, clamaram ao Senhor por libertação e aceitaram Jesus Cristo como seu libertador e Senhor da sua vida. Mas ainda lhes resta um deserto a atravessar, rumo à cidade celestial, cujo artífice e construtor é Deus. Mas em meio a uma situação terrível que pessoas possam agora estar enfrentando, o Senhor está atento aos gemidos inexprimíveis, em palavras daquelas que estão clamando a Ele por libertação do jugo do pecado e do inferno, e que Ele tem todo o poder para libertar, remir e salvá-las a qualquer momento que julgue conveniente. E para libertar a humanidade do jugo pesado do diabo e livrá-la da condenação eterna, Deus enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, a fim de que o nosso pecado fosse perdoado, a nossa culpa fosse expiada, o jugo de Satanás sobre nós fosse quebrado e fôssemos reconciliados com o Pai, passando a desfrutar de toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, podendo viver como reis e sacerdotes num reino eterno de justiça, paz, alegria, amor, vida abundante, sem doenças, enfermidades, tristeza e pecado. Por isso, eu peço a você, meu irmão e minha irmã, seja fiel a Deus, sirva-o com zelo e sinceridade, a fim de que possa desfrutar da sua maravilhosa presença por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu quero te pedir neste momento, o Senhor vai ao encontro dessa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que está sob o jugo do inimigo, essa pessoa que está vivendo na escravidão do diabo. Mas neste momento, Pai, eu coloco cada um diante de Ti, Pai, e peço que o Senhor venha operar com a libertação, com a cura, com a salvação, enfim, que o Senhor venha com a resposta dos céus, para esse que está clamando e pedindo ao Senhor, porque é a tua palavra que diz: tudo que nós pedimos em oração crendo, receberemos. E nesta manhã, como ministra da palavra de Deus, eu profetizo toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais a todos aqueles que nos acompanham. E desde já, eu agradeço, porque é a tua palavra que diz em Filipenses 4:6, que devemos apresentar ao Senhor os nossos pedidos pela oração e súplica com ações de graça. E em razão da sua misericórdia, do seu grande amor, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.